Boa noite a todos. O nosso tema dessa noite é educar crianças e jovens. E esse tema é de vital importância para nós espíritas, já que nós sabemos que o espírito que retorna, na fase de criança, de jovem, ele está reiniciando uma trajetória aqui, cujo objetivo principal é a melhoria. Portanto, a atividade que compete aos pais, aos educadores, aos responsáveis, é de vital importância para auxiliar esse espírito em sua missão de renovação. Nós vamos iniciar com a questão 208 do Livro dos Espíritos, que é perguntado o seguinte: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento? Ao que os espíritos respondem: muito grande, conforme já dissemos em questões anteriores. Os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Todos nós, ao encarnar, temos pequenas ou maiores missões. Temos. E a paternidade significa uma missão a qual nós deveremos depois prestar contas a Deus. E nós, como pais, podemos contribuir muito nessa tarefa de educar os nossos filhos e encaminhá-los a um sucesso reencarnatório. Outra questão também que fala sobre a paternidade como missão é a 582, que diz: pode-se considerar a paternidade como missão? Sem dúvida, é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande que envolve muito mais do que o homem pensa. A sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou filhos sob a tutela dos pais, a fim de que esses os dirijam pelo caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização física frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então, aqui eles novamente falam da missão e falam que Deus deu essa organização frágil e delicada, que a criança tem, acessível a todas as impressões, a ser reformulada realmente por valores melhores, e isso é típico da infância. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 4, nós retiramos um trechinho que fala sobre Jesus, quando falou da pureza e da simplicidade da criança. Jesus sabia que aquele espírito que retornava era um espírito antigo, que tinha um passado, mas que naquele momento, na fase infantil, ele está com o esquecimento do passado e, portanto, ele tem mais possibilidades de melhorar. Então, o trecho é esse: o espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Nessa fase, principalmente nos 7 anos iniciais, a criança, por não lembrar do seu passado, seus vícios ficarem mais ou menos adormecidos, ela é muito mais suscetível a receber orientações. Claro que em qualquer fase de nossa vida, nós podemos receber influenciações para o bem ou para o mal, mas na fase da infância e da adolescência é o momento mais propício. Por quê? Quando a reencarnação vai se firmando realmente, o espírito começa a tomar posse daqueles comportamentos, às vezes equivocados, que ele tem, mas nessa fase que eles têm da infância, os pais, percebendo determinados comportamentos, têm possibilidade de atuar e auxiliá-los e muito. Portanto, esse espírito que nós recebemos nos é concedido por empréstimo, tem sua trajetória como nós, tem sua história, tem seu passado, tem acertos e erros como nós. E a eles estamos vinculados por determinados compromissos. Ou são espíritos amigos que retornam para nós continuarmos juntos, ou são espíritos até estranhos àquele grupo familiar, ou até espíritos que nós tivemos algum problema em encarnações passadas e que precisamos resgatar laços e compromissos. E a educação que nós
proporcionarmos vai auxiliar e muito esse reatar de laços de amor, de amizade entre os espíritos. No livro Cartas de uma Morta, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Maria João de Deus, que é a mãe do Chico, né? Seu guia diz o seguinte: os pais da terra não são criadores, e sim zeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Então, são almas que nos são confiadas por Deus por empréstimo. O espírito Neio Lúcio diz que o lar é a escola das almas, é uma escola dos espíritos. E só através da melhoria desses espíritos nós teremos uma melhoria da sociedade no futuro. Tanto que Kardec fala a respeito da educação, né? A educação é muito importante. Kardec diz: é pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral, que é essa melhoria dos indivíduos e, portanto, da sociedade em que vivemos. E ele fala educação muito mais do que instrução. Por quê? Porque não é só a educação contida nos livros escolares, né? A educação intelectual é muito mais além. É a educação através da transmissão de valores éticos, morais e cristãos. Né? Nós somos cristãos, esses valores trazidos pelo próprio Cristo de fraternidade, de tolerância, de paciência, de indulgência, que podem e devem ser trabalhados por todos nós com os nossos filhos. Portanto, o objetivo desse estudo não é dar uma receita pronta a ninguém, essa receita não existe. É trazer algumas orientações no sentido de auxiliar a todos nós nessa tarefa que nos cabe. Portanto, por tudo que nós já conversamos até então, os filhos não herdam dos pais características psicológicas, como inteligência, dotes artísticos, tipo de temperamento, simpatia ou não, agressividade ou doçura, que às vezes nós dizemos, puxou o pai, ou puxou a mãe, ou puxou o avô. Não, esses traços, essas características são herança desse espírito que está retornando, fazem parte dele. Somente as características físicas é que são geneticamente transmissíveis, então são enviadas pelo pai que proporciona esse corpo biológico, como cor dos olhos, dos cabelos, estatura, né, tendências a determinadas doenças, traços da fisionomia. Portanto, os pais só produzem o corpo dos filhos. Isso já é muito, né, proporcionar o corpo que vai dar oportunidade àquele espírito a viver a encarnação, mas não produz o espírito que neles habita. Portanto, os pais devem, ao observar em seus filhos, isso é muito importante, eles estarem atentos a isso, as potencialidades que esse espírito traz para que sejam estimuladas e mais desenvolvidas, e também, mais do que nunca, estarem atentos para reformar e reprimir maus pendores que ele apresente, más tendências, né? Sem agressividade, mas com firmeza e com muito amor, porque não constitui, na verdade, deseducação um pai perceber determinadas características na criança que não são boas para o convívio social, para a vida futura desse indivíduo, e os pais simplesmente, por serem crianças, acharem aquelas características engraçadinhas e deixarem que elas continuem a viver neles, né? Por quê? Porque são características que precisam ser melhoradas, precisam ser redirecionadas. Tanto que no Evangelho, no capítulo 14, que é o capítulo Honrai o vosso pai e a vossa mãe, no item 9, nas instruções dos Espíritos, que é muito bom nós lermos, é dito num trechinho o seguinte: façam, é um conselho aos pais, educadores, responsáveis, façam como o bom jardineiro, que corta rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolvam, o egoísmo e o orgulho não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Então, se nós deixamos que determinados comportamentos se mantenham, nós vamos formar não indivíduos melhores, mas às vezes, como o livro Nossos Filhos São Espíritos, Manuel Miranda fala, formaremos futuros tiranos até, né? Que acham que sua vontade é lei, por exemplo, que nós já temos o orgulho e o egoísmo tão forte dentro de nós,
Então, não precisamos ser estimulados mais ainda para que esse orgulho se fortaleça. Então, é um papel muito importante. E aí, cabe principalmente à família esse grande papel. Não é só na família que a criança e o adolescente vai receber orientações educacionais. Existem inúmeras instituições, como a escola. Mas o papel da família não pode ser, é o mais importante, não pode ser relegado, por exemplo, a segundo plano. E aí nós pegamos que existem inúmeras definições de família. Nós pegamos uma que eu acho que mostra bem como é importante esse papel na formação do indivíduo, que é o seguinte: família é um sistema de laços emocionais responsável pela formação da estrutura psicológica de cada indivíduo. Então, essa definição nós escolhemos que mostra a importância da família na formação dessa personalidade, desse futuro indivíduo. E é nesse grupo familiar que a criança tem contato, nas chamadas figuras de apego, que são os pais, né, ou os seus substitutos, aqueles que estão mais próximos, né, que se dá a transmissão dos padrões de comunicação. Ela vai aprender, na verdade, Platão fala que o espírito vem reaprender coisas, né, porque nós já somos espíritos antigos, mas vem aprender a transmissão dos padrões de comunicação, de afeto, de disciplina. Então é preciso que a criança, desde pequena, no nível da sua maturidade, aprenda regras do que deve ou não ser feito. Esses padrões são transmitidos pela família, é o primeiro grupo que eles têm contato. E são nessas interações que vai se formar, como nós vimos, as bases da personalidade, do comportamento futuro. Nesse ambiente ele vai aprender direitos e deveres. Por quê? Ele vai perceber que nem tudo ele pode, nós devemos mostrar isso a eles, né? O contato com os irmãos, quando os tem, é muito bom, né? Para que eles aprendam a dividir, ter solidariedade, enfim, aprendam as primeiras emoções, a lidar com as emoções, né? E nesse local, mais do que outro, nós devemos construir esses laços de amor entre os espíritos. Portanto, o ambiente familiar ele vai facilitar e muito essa trajetória desse espírito que retorna. Um ambiente sadio e equilibrado vai dar muita força para que esse espírito se oriente sobre novas bases, para se tornar no futuro um adulto mais seguro, mais autônomo, né? Isso não vai definir totalmente. É claro que o ambiente ele vai influenciar e muito, mas é claro que o indivíduo tem seu livre-arbítrio, ele vai poder se reencaminhar no futuro, mas se você pode facilitar as coisas para ele, o ambiente equilibrado e sadio vai propiciar isso para ele. Enquanto que o ambiente de constante revolta ou de desarmonia não vai criar condições tão favoráveis ao desenvolvimento desse espírito. E o espírito, a criança, percebe tudo, inclusive antes até do reencarne, na própria vida uterina, ele percebe se ele é bem aceito, se o ambiente que ele vai viver é equilibrado ou não. E quando ele já está encarnado, nós achamos que as crianças não percebem as coisas, mas eles são muito observadores e eles percebem tudo. Então é muito importante propiciarmos, na medida do possível, esse ambiente mais harmônico. No livro Amor e Batiza Amor, o espírito Joana de Ângeles, que estuda bastante psicologia e tem uma grande série psicológica falando de várias coisas, e veio através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, ela coloca: é na infância que se fixam em profundidade os acontecimentos, aliás, desde antes, na vida intrauterina, quando o ser faz-se participante do futuro grupo familiar no qual renascerá. E aí ela fala: as impressões de aceitação como de rejeição se lhes esculpirão em profundidade, abençoando-a com o amor e a segurança, ou dilaceram o sistema emocional. Então a criança já percebe até antes de vir essas impressões de aceitação ou de rejeição. No livro Nossos Filhos São Espíritos,
Hermínio Miranda diz que é muito importante conversar com o futuro bebê, né? Falar com ele antes dele nascer, trazendo mesmo esse amor, porque ele vai perceber e ele vai sentir. Isso é muito importante. Da mesma forma, os acontecimentos à sua volta, quer dizer, o ambiente que ele vive, direcionados ou não à sua pessoa, exercerão preponderante influência na formação de sua personalidade, tornando-a jovial, extrovertida ou conflitada, depressiva e insegura em relação ao ambiente que lhe plasmou o comportamento. Essas marcas acompanhá-la até a idade adulta, definindo-lhe a maneira de viver. Então, reafirmando que nós falamos que isso tem uma importância muito grande na formação dessa personalidade, desse indivíduo. Dentro da educação que nós podemos propiciar a esses jovens espíritos, é muito importante a lição do exemplo. Não falar tem uma grande importância, mas muito mais do que falar é fazer. Né? A palavra disciplinar alguém vem da palavra discípulo. Discípulo é aquele que segue, que imita. Então, nossos filhos têm que ter, na verdade, admiração pelos nossos atos. Por quê? Porque eles seguem o que nós fazemos e devemos fazer o melhor. Por quê? Porque eles seguirão esses exemplos em suas condutas. Eles não seguirão o que nós falamos. E eles percebem quando nós temos um discurso, uma fala, e agimos contrário a ela. Eles veem isso deseduca. Existe um ditado latino muito importante que diz o seguinte: as palavras comovem, os exemplos arrastam. Então, se nós queremos que nossos filhos sigam o que nós fazemos, siga aquelas coisas que nós achamos importantes, devemos vivenciá-las. Somos exemplos vivos para eles. Bom, e os filhos, então, serão reflexo, normalmente, dos hábitos cultivados pelos pais. Claro, como nós já falamos anteriormente, o espírito no futuro ele vai poder discernir, ele tem livre-arbítrio até para escolher. Às vezes os pais não exercem tão boa influência e esse espírito consegue fugir dessa influência. Mas é uma coisa mais trabalhosa, né? Se nós podemos facilitar a vida desse espírito, os pais são fundamentais nesse processo, né? No exemplo bom que eles fornecem aos seus filhos. Voltando então a falar, a educação é aquela que vai além do que a escola transmite. É aquilo dos valores morais e éticos. E a escola já sabe disso. A escola é uma outra instituição que trabalha pela educação desses jovens reencarnantes. E a escola trabalha, hoje em dia se sabe, muito mais além do que é o saber, digamos, dos livros. Trabalham valores éticos e morais, porque é fundamental para a formação deles. E a educação, então, tem que ser baseada na liberdade com responsabilidade. Darmos sempre responsabilidade para os nossos filhos na medida da maturidade que eles têm, né? Isso vai criar, no futuro, um indivíduo autônomo que age com responsabilidade, sempre sabendo assumir as consequências de suas escolhas. Isso é muito importante. Porque a Joana de Ângeles diz que o indivíduo realmente livre, liberto, amadurecido, é aquele que tem autonomia, que sabe escolher com mais acerto. E essa educação deve ser sempre baseada no companheirismo, no diálogo. A conversa é fundamental. Na solidariedade, na firmeza. Nós podemos ser firmes sem sermos autoritários. Existe a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Muitas das vezes os pais, até por acharem, por exemplo, que tem pouco tempo com os filhos, né, que não tem muito tempo, acham que devem permitir tudo. E isso é uma inverdade. Por quê? Porque no momento que nós deixamos que o indivíduo faça tudo, nós estamos criando um indivíduo que vai ter dificuldades da vida social. Que na vida social as coisas não são todas permitidas, isso não existe. Portanto, ter firmeza nas posturas, saber a hora de dizer sim e a hora de dizer não. E trabalhar sem excesso de severidade, porque a educação do passado
era muito severa, né? Era muito rígida. Os filhos, na verdade, temiam os pais. Houve um momento na educação que tudo era permitido, caiu-se para o extremo oposto. Hoje em dia é um caminho de equilíbrio, nós temos que saber usar a autoridade sem sermos autoritários, saber trabalhar bem, né, com equilíbrio. E agora, nós vamos dar algumas orientações básicas para esse processo educacional que são importantes nós estarmos atentos. Os pais não devem pedir nada à criança que ultrapasse o nível de maturidade que é próprio a eles. Por exemplo, não devemos pedir a uma criança muito pequena que fique muito tempo quieta. Ela tem um limite, né, de tempo de ficar quieta, de concentração, que ela permaneça por muito tempo limpinha, né? Criança quer se mexer, então nós devemos pedir coisas à criança que ela realmente possa fazer, de acordo com o grau de maturidade que eles têm. Isso é importante nós sabermos. Controle das determinações. Ordem dada deve ser cumprida. Então, nós devemos pensar. Se nós falamos para o nosso filho, tem que arrumar seu quarto agora à tarde, nós não devemos depois dizer, você não arrumou, deixa para lá. Se nós pedimos alguma coisa, nós devemos manter aquela postura, porque nada é pior em termos de deseducação, nós combinarmos, fazermos um acordo com o nosso filho e depois voltarmos constantemente atrás. É claro que pode haver em algum momento, por algum motivo, uma exceção. Mas quando isso vira uma constante, você diz, vou fazer isso, se você não fizer determinada coisa, você vai sofrer essa sanção, por exemplo, vai ficar um tempo sem celular, você tem que cumprir. Então, controle dessas determinações. Entender o ponto de vista da criança, porque de repente a criança não obedece, não faz uma coisa considerada errada, porque ela não compreende bem aquilo. Então, dentro do possível, novamente falamos, dentro do nível de maturidade da criança, devemos fazer com que ela compreenda o porquê dela fazer aquilo ou não fazer aquilo, né? Autoridade, novamente, nós devemos usar da autoridade, não termos medo de usarmos dessa autoridade, que não implica nós não sermos companheiros dos nossos filhos, né? Mas devemos usá-la, porque não significa autoridade, as pessoas têm medo disso, não é tirania, não é subjugação. Pelo contrário, é respeito ao filho, é explicar o porquê das coisas para que ele entenda e possa seguir naquele caminho que nós achamos que é o melhor, né? Devemos, então, treinar os filhos para a liberdade sempre que possível. Por exemplo, em relação à liberdade financeira, oferecer a mesada para a criança saiba lidar com dinheiro, oferecer pequenas tarefas que ele possa realizar, isso tudo é educá-los para a liberdade. Disciplinar sem causar ressentimentos, por exemplo, não dar excesso de punições à criança, exagero, porque isso cria uma criança, às vezes, para perceber o mundo com uma certa revolta, né? Mas também não devemos dar presentes e recompensas à torta e à direita. Nós não devemos habituar nossos filhos, por exemplo, a cumprir deveres a partir de uma recompensa que nós temos que dar, porque senão ele vai achar que tudo que ele faz vai exigir que ele receba algo em troca como recompensa. Isso também é deseducar. E muito importante, acordo entre os pais ou entre aqueles responsáveis pela criança. Claro que nós não pensamos exatamente igual, mas devemos tentar acordo no sentido de, ao tomarmos determinada postura de educação para a criança, tentarmos manter um nível mais ou menos coerente de ação, porque a criança percebe, o adolescente percebe também, quando um pai é mais permissivo ou não, então vão procurar o pai, meu pai deixa tudo, minha mãe não, ou o contrário. Então é tentar manter esse equilíbrio de ação entre os pais. Cuidado no uso de castigos e recompensa, nós já vimos, e muito importante, a família não pode delegar seu papel de orientação dos filhos. Então, deve acompanhar a vida escolar das crianças. A escola tem um grande papel nesse processo educacional, né, de transmitir valores, transmitir conhecimentos, mas não pode estar sozinho. Então, acompanhar a vida escolar é estar em constante contato com a escola para que a responsabilidade que cabe à família não fique toda para a escola. Ir às reuniões de pais, manter contato sempre para acompanhar essa vida escolar. Estarmos atentos às amizades dos nossos filhos,
não é cerceando-os, né? Mas vendo com quem eles andam, né? Porque as influências são grandes, principalmente agora também com o uso de internet, nós abrimos um mundo a essas crianças, então temos que estar percebendo com quem eles estão se relacionando, porque existem muitos perigos quando nós abrimos a nossa casa a qualquer desconhecido a ter acesso aos nossos filhos. Então, estamos atentos a isso. Inclusive, vendo depoimentos de pais, por exemplo, que os filhos se tornam usuários de drogas, né? Muitas das vezes os pais não estão atentos aos sinais. E os sinais aparecem, é só os pais estarem atentos. E, às vezes, quando eles percebem, o problema já está muito grave, né? Às vezes o jovem começa a sair com determinadas companhias ou começa a ter determinados comportamentos e o pai precisa estar atento a isso. Nós dizemos que devemos trabalhar com uma liberdade, entre aspas, vigiada, não é cerceada, mas estarmos atentos aos nossos filhos. Devemos ter preocupação com a educação sexual, no sentido de transmitir orientações, né? Nós sabemos que tem inúmeras doenças sexualmente transmissíveis. Então é importante que nós, principalmente adolescentes, conheçam, né? A escola já vem, algumas escolas cumprindo essa tarefa, mas aos pais é muito importante essa orientação. E principalmente, né, devemos fornecer aos nossos filhos a formação religiosa. Nós devemos, como cristãos que somos, apresentarmos a eles a ideia de Deus, a ideia de Jesus, porque, olha só, trabalhar com os valores que Jesus nos traz em seu evangelho vai facilitar e muito a nossa tarefa como pais, que tem como missão reencaminhar, auxiliar esses espíritos. Então, nós que somos espíritos, por exemplo, a nossa casa fornece a evangelização infantil, temos os grupos de mocidade, de juventude, para que eles tenham essa iniciação. Claro que, como pais, não podemos cercear no futuro a liberdade desses filhos. Eles podem optar até por outra religião ou por não seguir, mas cabe a nós darmos a base para que eles conheçam e até porque esses valores, volto a dizer, cristãos, são os valores que vão alicerçar bem a personalidade desse espírito que aqui está chegando, né? Portanto, tudo isso vai nos propiciar no futuro a vermos nossos filhos, nossos adolescentes, num futuro como adultos, como indivíduos autônomos, realmente livres. Existe uma vasta literatura, tanto literatura espírita como não leiga, né? Porque os educadores, os teólogos, os psicólogos vivem discutindo a questão da educação. Mas nós, particularmente, usamos 2 livros e vamos indicar, que é o Adolescência e Vida, de psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, e um livrinho bastante acessível, muito bom, que é Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. Então, é muito bom que vocês possam ler, né, todos que lidam com jovens, né, com netos, com crianças, enfim, vale a pena. E para concluir nosso estudo, nós vamos ler uns trechinhos pequenos de uma mensagem que está no livro Veleiro de Luz, trazida pelo espírito Sheila, que é Educando para Jesus. Por que escolhemos esses trechos? Porque coloca exatamente o que representa a educação para nós cristãos, espíritos, conhecedores da reencarnação e da importância da reencarnação para nós espíritos. E o texto é esse. O lar é o sublime abrigo que o Pai concede às criaturas da terra para dotá-las de virtudes e transportá-las felizes aos planos mais elevados da criação. É santuário que guarda os espíritos, indicando os rumos certos da vida superior. É no lar, escola e templo que o espírito apreende a energia necessária para constituir-se não só um cidadão do mundo, mas principalmente um cidadão do universo, esse espírito melhorado, né? Assim, pertence aos pais, dirigentes credenciados de Deus no lar, iniciar a grande educação dos filhos, parentes e tutelados sob sua direção, aquinhoando-os de ensinos evangélicos doutrinários,
que lhes conferirão orientação nos caminhos da vida. Cumpre aos pais doar a lição sublime da renúncia, a iniciação na vida superior para seus filhos que buscam seu regaço para a libertação espiritual. Cabe aos pais dizer-lhes da verdade moral da vida além do véu, da existência das leis de causa e efeito, da colheita daquilo que foi semeado, da responsabilidade do espírito diante da vida. Almas queridas, a caminho das planícies luminosas, eduquemos nossos filhos para Jesus. Filhos de Deus, colocados na terra para aprender e progredir, entendei a lição sublime que os pais terrestres vos ensinam e guardai a palavra do Pai no coração. Porfiai por aprenderdes tanto quanto possível o bem imortal. Que o Senhor vos conceda paz aos lares, renovando-os para a luz. Muito obrigada. Um instante na eternidade. Amigos de hoje e de ontem, é com alegria que venho lhes falar. Olhe em volta, olhe em volta. O que vês? Vejo dor, vejo sofrimento, vejo insegurança, vejo medo. Vocês me respondem. Sei que é nisso que pensaram. Vou lhes dizer agora o que veem realmente. O que veem e que chamam de dor, sofrimento, insegurança e medo é providência divina. É planejamento dedicado e amoroso com vistas a dias mais felizes no futuro. O que vem é construção destes dias felizes. O que vem é o momento mais escuro antes do amanhecer glorioso. O que vem é a noite escura da alma antes da libertação, a lágrima que precede o sorriso de resignação. O momento de volta à tona após quase afogar-se, quando é necessário prosseguir nadando. O que vem, meus amigos, é um instante na eternidade. Lembrem destas palavras. Um instante na eternidade. Um instante de plantio da floração bela do futuro. Um instante na escola para grande aproveitamento no momento da futura aferição. Um instante de silêncio para ouvir a voz de Deus no coração. Um instante para se perguntar: qual a finalidade desta minha reencarnação? Um instante para aprender a amar aquele ser mais difícil que ao seu lado se encontra justamente para esse desiderato. O amor, sempre o amor. Aproveita, meu amigo, minha amiga, amigos de ontem e de hoje, este instante precioso na eternidade. Cala a queixa, eleva o coração e a mente à fonte da vida, à causa de tudo, nosso Deus Pai. E pensa também no amigo Jesus, que sempre esteve e sempre estará com todos nós. Aproveita, meu amigo, planta o futuro melhor e lembra, você vive agora apenas um instante na eternidade.